Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. O coração não cabe no peito de tanta alegria, de tanta satisfação de estarmos juntos em mais uma jornada de estudos na nossa casa. E hoje o estudo tem uma novidade. Nós não vamos ter um instrutor, nem vários instrutores. Nós temos um grupo de estudantes, porque os instrutores são Eusébio, Calderaro e André Luiz, dentro dessa obra sensacional que nós vamos ter o prazer de abrir aqui hoje. E nós vamos apresentar aqui o grupo Humberto de Campos, que eu formei, tive a honra de formar esse grupo nos idos de 2015. Quando ninguém pensava em pandemia, nós começamos a estudar. E éramos apenas algumas pessoas, poucas. E eu pedi autorização da casa para que a gente utilizasse a plataforma Moodle. E fomos gentilmente, prestativamente, atendidos pelo Edilson e depois também generosamente, gentilmente atendidos pelo Edgar, que criou o grupo para nós na plataforma e nos auxiliou a começar. Nós éramos eu, a Leda, a Cíntia, a Jamira, o Márcio e acho que éramos só nós que começamos, pequenininhos. Depois veio a Nara e a Cordelinha. E depois vieram outras pessoas. Temos muito mais gente no grupo hoje. No entanto, como hoje te trouxemos para cá aqueles que são instrutores do sábado à noite. Mas temos outras pessoas. Muitos nos deixaram pelo caminho, porque por motivos vários, né? Às vezes não dá por um motivo ou por outro, mas eles nos acompanham de alguma forma. E estamos abertos para receber outras pessoas. Estudamos sistematicamente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E há pouco tempo eu levei a proposta de nós estudarmos as obras de André Luiz, fazendo uma relação com o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí todo mundo gostou da ideia e nós começamos. Então nós já estudamos o livro Nosso Lar. Nós vamos levar aí uns 11 anos mais ou menos para estudar a série. Nós vamos levar aí uns 11 anos para estudar a série A Vida no Mundo Espiritual, pelo andar da carruagem, que nós já calculamos, mas nós não temos pressa. Se desencarnarmos, vamos estudar no mundo espiritual. Então, nós vamos fazer aqui uma demonstração de como é que nós estudamos, tá bem? E nós vamos agora, sem mais delongas, iniciar a nossa apresentação para vocês entenderem como é que nós vamos trabalhar. Muito bem, então, o nosso curso de férias de 2022, nós vamos estudar essa obra, o livro No Mundo Maior. E essa obra tem 20 capítulos, mas nós não teremos tempo para explorá-la. Portanto, nós fizemos tiramos aqui alguma coisa para que nós possamos estudar. Então, o estudo será da seguinte forma: nós temos o objetivo só de despertar o interesse pela leitura da obra. Não é nosso objetivo dissecar, porque essa obra é muito densa e traz muita ciência. Mas nós não vamos caminhar pela ciência, nós vamos caminhar pelos ensinamentos morais que a obra nos traz, que é assim que nós trabalhamos no nosso grupo de estudo. Então, nós vamos nos deter na introdução e nos capítulos 1 a 4.
mas trabalhando alguns pontos, porque também nesses 4 capítulos há muita informação importante que nós não teremos tempo para trabalhar. Inclusive, os capítulos 3 e 4 se tornaram uma obra de grandes médicos da Associação Médico Espírita, que é a obra O Cérebro Triuno, de 600 páginas. E já está saindo uma nova obra que eles estão escrevendo a respeito desses 2 capítulos, imaginem. Portanto, nós vamos trabalhar assim. Eu vou fazer uma apresentação rápida de um resumo do capítulo. Depois, os nossos companheiros aqui presentes, nós faremos juntos uma relação com as obras básicas da doutrina espírita, especialmente com o Evangelho. E depois, num terceiro momento, nós vamos deixar aberto para que o público faça perguntas pelo chat e nós vamos tentar respondê-las. Então, vamos começar a ver como é a introdução, que tem por título Na Jornada Evolutiva. É uma introdução de Emmanuel, que faz todas as introduções dos livros de André Luiz. Inclusive, no livro Nosso Lar, ele nos fala que André Luiz é um novo amigo, que se despoja de tudo da vida material para ser apenas o nosso grande amigo, num trabalho de esquecimento do que ele foi no passado. E há muita gente aí dizendo que ele foi Carlos Chaga, que ele foi não sei quem, que ele foi não sei quem, mas vamos lá conferir na introdução do livro Nosso Lar, Emmanuel nos dizendo que nada do passado dele será revelado. Então, ele nos fala, nessa introdução, que diariamente milhares de homens desencarnam nos 4 cantos da Terra, ou seja, morrem, nós morremos. E no Espiritismo nós falamos que desencarnamos. Então, em todos os lugares do mundo, as pessoas desencarnam. Nós também vamos desencarnar. Isso é uma realidade. Mas raros vivem nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. E por isso morrem mal. Nós já morremos muitas vezes. E morremos e fomos para lugares não muito bons por termos vivido mal. Então, raros vivem em condições de entrarem em mundos superiores. Ele vem nos mostrar que há uma igualdade perante a justiça divina. E ele usa o Malgache, que é a pessoa natural da República de Malgache, na época que o livro foi escrito, e que hoje é a República de Madagascar, que fica no sul da África, e utiliza o inglês, e compara e mostra que perante Deus eles são iguais, porque todos nós, indistintamente, seja onde for que nós tenhamos nascido, seja qual for a cor da nossa pele, seja qual for o nosso credo, nós somos iguais perante a justiça divina. Deus dá a todos nós os mesmos direitos. Entretanto, estaremos distanciados pela nossa conduta individual. Dependendo da ação no mundo, nós estaremos distanciados no mundo espiritual. E aí ele nos mostra que a lei divina distingue, a lei divina não distingue as pessoas, mas o comportamento. Então, o virtuoso não poderá ir para o mesmo lugar que o criminoso. Aquele que trabalha, que produz, não pode ir para o mesmo lugar do ocioso. Quem pratica a verdade não pode estar junto do dissimulador, daquele que simula ser bom. E o que tem boa vontade jamais poderá conviver com quem é indiferente. Portanto, é a lei, né? De acordo com como nós vivemos, é que nós iremos para determinados lugares.
E nos aponta André Luiz como um missionário no sentido de ter uma tarefa. Ele vem revelar os tesouros imperecíveis dos quais somos herdeiros na eternidade. O nosso Pai, que é Deus, nos dá essa herança de tesouros imperecíveis. Mas será que nós vamos acessar esses tesouros assim, de à noite para o dia, assim como quem joga na loteria e ganha um dinheirão? Será? Absolutamente não. E ele nos mostra que jamais entraremos na posse desses tesouros sem a indispensável aquisição de sabedoria e amor. Então, é indispensável nós crescermos em conhecimento, em saber, mas principalmente no amor a nós mesmos, a Deus e aos nossos semelhantes. Vem nos mostrar que a morte não propiciará a ninguém passaporte gratuito para a felicidade celeste. Ninguém, mesmo ligados à religião, mesmo. O espírita tem essa possibilidade? Tem um passaporte? Não. O católico tem? Não. O evangélico tem? Não. O que é que dá o passaporte para a felicidade? Essa obra mostra para nós aqui isso. Cada criatura entrará na eternidade com a exclusiva bagagem que houver semeado. Como está a nossa bagagem? É uma mala? São 2 malas? É uma pochete? É uma bolsa? Como é que está isso? E vamos para o primeiro capítulo, que tem por título Entre Dois Planos. E nós vamos entender o porquê desse título. Então, André Luiz e o assistente Calderaro se dirigem a uma instituição de estudo. Mas estudo no mundo espiritual? Sim, estudo no mundo espiritual. E, pasmem, mais para frente vocês vão tomar um susto. Vamos em frente. Iam partilhar dos trabalhos do instrutor Eusébio. Quem será esse Eusébio, né? Esse instrutor? O instrutor Eusébio é um paladino do amor cristão. E um paladino é um herói, é um campeão, é um defensor, é um protetor. Então, ele é um defensor, um protetor. Ele é um paladino do amor cristão em serviço de auxílio aos necessitados. E quem são esses necessitados? Somos todos nós que estamos aqui na Terra, precisamos desse auxílio, todos indistintamente. E ele é um superintendente, quer dizer que ele tem um cargo muito importante de uma prestigiosa organização de assistência em zona intermediária. Então, começamos a ver aqui, zona intermediária, que fica entre 2 planos, entre o mundo espiritual e o mundo material. Opa, isso aqui deu probleminha. Olha, gente, infelizmente ficou acumulado, mas, apesar do acúmulo de serviços, Eusébio encontrava tempo para descer uma vez por semana à crosta da terra para auxiliar a todos nós aqui. Para auxiliar os discípulos que não têm condição de se elevar. Então, como ele tem condição de vir aqui, ele vem e auxilia aqueles que não têm condição de se elevar. E essa instituição, como que ela é? Onde ela fica? Situa-se, está errado aqui, que ela existe, entre as esferas inferiores e as superiores, entre os planos superiores e os planos inferiores. E atende estudantes encarnados, desdobrados pelo sono, relativamente espiritualizados, aqueles que estão aí procurando se espiritualizar. Não são criaturas ainda boas, bondosas, perfeitas, não, mas estão procurando se melhorar. E atende também aos discípulos desencarnados, como é o caso de André Luiz, né?
André Luiz foi para ali para estudar. E os estudantes dessa instituição, quem são? Havia ali presente 1.200 pessoas. É muita gente. Aí, mais ou menos, a gente pode calcular uns 3 auditórios do Cefac lotados ou mais. E dessas 1.200 pessoas, 80% eram de aprendizes encarnados dos templos espiritualistas. Não eram ligados à religião, mas pessoas que tinham, já acreditam na sobrevivência da alma. E aí André Luiz perguntou por que não seriam pessoas ligadas à religião. E a resposta é que o instrutor, para otimizar o tempo, ele utilizava pessoas que pensavam mais ou menos igual, porque se fossem de segmentos religiosos diferentes, surgiriam questões difíceis de solucionar dentro do tempo previsto para as atividades. Então, os espíritos superiores otimizam tudo, economizam o tempo. Então, uma lição aí para nós, né? Para a gente aproveitar melhor o tempo. 20% dessas pessoas são os colaboradores do plano espiritual, os que estão desencarnados. Vamos saber quem é o assistente Calderaro, que é o que André Luiz quis estudar com ele. Ele recebia orientações do instrutor Eusébio. Numa universidade aqui da Terra, o Calderaro seria um orientando do instrutor Eusébio, e Eusébio o seu orientador. E o Calderaro, por sua vez, orientava outras pessoas. E ele especializara-se na ciência do socorro espiritual ou psiquiatria iluminada, que é a psiquiatria que vai trabalhar o espírito, porque nós já temos conhecimento que grande parte das doenças mentais, elas estão localizadas no espírito. E aqui nós trouxemos essa obra que foi escrita pelo Paulo Rogério Dalla Coleta de Aguiar e Carlos Eduardo Ascioli Durgante. E eles utilizaram esses conhecimentos que André Luiz traz nessa obra, né? Que ele nos mostra nessa obra, e escreve esse trabalho que nós sugerimos a leitura. Depois também, André Luiz nos fala que ele exercia suas tarefas onde e quando os desígnios superiores determinassem, quer dizer que ele estava à disposição dos seus superiores para fazer cumprir o que lhe fosse determinado. Mas ele não ficava parado. Enquanto isso, ele estava ali trabalhando com o André Luiz, participando dessa reunião. A finalidade da tarefa de Calderaro é o socorro imediato aos infelizes, evitando a loucura, o suicídio e os desastres morais. E essa obra vai nos mostrar diversos casos dessa natureza e que eles atendem com a maior presteza, fazendo um trabalho de desobsessão, fazendo um esclarecimento muito interessante, muito agradável de ler. E André Luiz nessa história toda? André Luiz dispunha de uma semana sem atividades definidas. Olha a surpresa aí, né? Então, ele estava como se estivesse de férias. Ele não tinha atividades definidas. O que ele fez? André Luiz nos ensina o tempo todo. Ele solicitou ingresso na turma de Calderaro, por quem ele tinha uma grande admiração. Aí, passou a ter, desculpem, porque ele conheceu Calderaro ali. Então, ele sabia que a equipe de Calderaro estava em uma excursão, então ele poderia aproveitar ao máximo dos ensinamentos, ficar ali pertinho e perguntar muito, não é? Então, esse trabalho é um trabalho de uma semana. Aqui nós temos a nossa fonte bibliográfica de textos e imagens, e essa apresentação foi feita com base no disposto da Lei 9.610, de 98, o artigo 46, os itens 3 e 8, né, tudo de acordo,
Nós usamos o livro No Mundo Maior e o banco de imagens gratuitas do sítio do Pixabay. Agora, e nós vamos para a participação dos nossos queridos amigos do grupo Humberto de Campos. Eles vão mostrar aqui para nós o que impactou e fazer uma relação com o Evangelho. Vão trazer alguma parte que os impactaram, que deixaram, que criaram neles assim uma impressão muito forte e fazer a relação com o Evangelho. Pode começar, minha gente. Bom, queridos irmãos, boa noite, não é? E como logo trouxe Silmara, no início da introdução, Emmanuel nos lembra que nesse exato momento, milhares de pessoas estão retornando à pátria espiritual, mas raros retornam com a consciência tranquila do dever bem cumprido. A maioria esmagadora, como disse Emmanuel, não chegaram a ser homens completos. E isso, queridos irmãos, me impactou bastante. Humanos incompletos? Como assim? Não estamos aqui a passeio? Temos um objetivo? E segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, temos sim um objetivo, e são dois: de nos fazer chegar à perfeição, a perfeição relativa que nos cabe como criatura de Deus, e nos colocar em condições de realizar a parte que nos cabe na obra da criação. Para Emmanuel, a maioria de nós se afasta desses objetivos por viver hoje à caça de títulos que exaltem a nossa personalidade. No mundo materialista como o nosso, aonde a maioria das vezes o ter é mais importante do que o ser, vemos uma humanidade perdida e vazia. E foi por isso que há mais de 2000 anos o Verbo se fez carne junto de nós para desmistificar o personalismo. O Cristo não nasceu entre reis ou rainhas, tampouco entre os doutores da lei, anulando a importância dos títulos terrenos. O mestre nasceu numa simples manjedoura, mas com expressivos significados, como se nos dizer que não importa de onde a gente vem, mas sim para onde a gente vai e como fazemos essa nossa viagem, a nossa jornada evolutiva. E para tanto é importante ter conosco o Cristo como modelo e guia, e não essas celebridades que pululam nas mídias, nas grandes mídias que está ao nosso derredor, porque se seguimos essas celebridades, seremos cegos guiados por outros cegos e fatalmente cairemos no abismo. Por isso, ter o Cristo em nossa vida é de extrema importância. E para finalizar as nossas reflexões, deixo aqui a sugestão para a leitura de alguns e a releitura de outros do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, mais precisamente o ponto de vista que vai solidificar a importância de a gente ter um outro olhar para essa jornada evolutiva, para esta encarnação que nos encontramos, porque somos espíritos imortais. Passo a palavra. Outro aspecto que a gente ficou surpreendido e que me deixou particularmente quando a gente fala, a gente ficou, a grande maioria, é trazer no peito a certeza de que nós não estamos sozinhos. Qual é a missão de André Luiz? Quando Emmanuel coloca lá na introdução, não é nos apresentar tesouros imperecíveis? Gente, já pensaram nisso? Mas nós temos muitos tesouros. Mas ele comenta de os espíritos superiores. Eles estão ao nosso lado o tempo todo. Quando nós lemos uma obra, por exemplo, André Luiz já nos diz que nosso pensamento se liga a esse mentor. Então, nós temos a certeza que nesse momento todos nós estamos amparados por essa equipe de trabalhadores,
por esses mentores amigos. E Eusébio, quando a Ciomara coloca lá na introdução que ele é um paladino, nós vamos ver que, durante a leitura do primeiro capítulo, que ele renunciou a tudo, ele adiou a tudo, atendendo a questão do homem de bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro impulso dele é para quem? É para aquele que sofre. Ele vai atender em primeiro lugar a quem? Aquele que precisa de ajuda. E atende também o capítulo 17, ou capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, veja bem, esses instrutores benditos, esses tesouros imperecíveis que nos auxiliam o tempo todo, eles representam em si o Evangelho de Jesus. Eles esquecem de tudo, eles se adiam, eles se renegam. E nós também podemos ter aí como exemplo, um bom outro exemplo de espírito que renunciou às moradas celestes, o nosso querido doutor Bezerra de Menezes. Ele não renunciou a tudo para nos auxiliar? Quantas ajudas a gente já presenciou por esse espírito tão magnânimo da nossa doutrina espírita. Então, meus queridos, nós temos muitos tesouros, né? Nós temos que trazer no peito essa certeza desse encanto que esses mentores trazem, do Evangelho de Jesus em seu coração, a nos amparar e proteger. Eu passo a palavra. Boa noite, queridos irmãos. Nós também fomos impactados por essa mensagem, né, de estudo desta obra, e nos impactamos muito especialmente sobre a missão de André Luiz, que contém aqui nos dizeres que nos foram colocados aqui pela Ciomara, que ele tem como missão revelar os tesouros imperecíveis dos quais somos herdeiros na eternidade, mas jamais nós, qualquer um de nós, entraremos na posse desses tesouros sem a indispensável aquisição da sabedoria e do amor. Aqui na descrição da sua missão, nós já vemos uma mensagem de esclarecimento e de consolação. E nós vemos que esse exemplo de André Luiz, esses dizeres da sua missão, nos traz um exemplo que nós devemos seguir na construção dos tesouros nossos, como espíritos eternos que somos, e que, através do trabalho, nós haveremos de construir, né? André Luiz, nós vimos também que, para essa sua missão, ele utilizou-se de um tempo que ele poderia usar para qualquer outra coisa. Nós vimos que eles não tinham uma missão definida, mas ele escolheu ser útil. Ele escolheu se enriquecer dos tesouros da sabedoria, porque ele foi lá, se reunia a turma de Calderário, para que ele pudesse aprender acerca daqueles trabalhos de amor, de assistência que Calderário e os seus alunos prestavam, trazendo o socorro, o auxílio, demonstrando a ação do amor, e também para nos ensinar como nós devemos proceder e construir esses tesouros também para nós, aproveitando a oportunidade da reencarnação na qual nós nos encontramos. E nós podemos ligar tranquilamente essa questão trazida por André Luiz aqui, do esclarecimento, da instrução e do amor que ele desenvolve, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, quando o próprio Cristo, assinando como Espírito de verdade, vem trazer para nós essas preciosas instruções. Quando ele diz: espíritas, amai-vos, instruí-vos, eis o primeiro ensinamento, e amai-vos, eis o segundo ensinamento. Então, fica para nós
a esta lição de construção das duas asas do progresso do espírito que nos permitirão alçar os voos e gozar dos tesouros que construiremos com os nossos esforços, instruindo-nos e amando a todos. Passo. Boa noite, amigos e amigas. Quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura simplesmente não complementa tudo aquilo que nós necessitamos para o entendimento do que está sendo transmitido. Assim que o estudo de caso sempre nos facilita a compreensão. E nós, então, neste capítulo 1 do livro que estamos estudando hoje, nós verificamos a relação existente entre Calderário, na condição de subordinado, e o Eusébio, na condição de superior. Eles se encaixam perfeitamente no item 8 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos, mais especificamente tratando dos deveres recíprocos entre subordinados e superiores. Então, a descrição que é feita lá no Evangelho, ela é vivenciada de acordo com a descrição que nós temos aí no livro, neste primeiro capítulo. Calderário, na condição de subordinado, ele realiza suas tarefas com dedicação, com desprendimento, com disciplina, com amor. E um amor que está acima da obediência aos desígnios dos seus superiores. Por outro lado, Eusébio, que nós vamos conhecer melhor depois, é um espírito de elevada estatura moral, né? Admirado pelo seu caráter. Ele desfruta, então, de uma situação que não é uma situação de privilégio, como nós conhecemos aqui no mundo, onde alguém é designado, muitas vezes, não pelo merecimento, não pelo mérito, mas por circunstâncias completamente diferentes, né? De forma, eu chamo a atenção e gostaria que nós não esquecêssemos desta frase que me impactou bastante na relação do Calderário com o Eusébio, onde o amor aparece acima da obediência. E eu quero fazer aqui uma referência de uma experiência pessoal que eu tive no Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, junto ao fundador desta casa. Eu entrei lá e o acolhimento me fez ficar lá durante 40 anos, e eu espero que, enquanto ele encarnado e até depois, eu possa continuar fazendo parte dessa família Allan Kardec. Obrigado pela atenção. Passo a palavra. Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Esses dois capítulos iniciais, a introdução e o capítulo 1, realmente mexem com as nossas emoções. E o destaque que trazemos aqui agora, olha quanta coisa já foi falada e trazida. Então, essa movimentação do instrutor Eusébio, do assistente Calderário, de André Luiz, dos espíritos encarnados que se desdobraram para assistir a palestra, dos desencarnados que estavam lá nessa palestra, é uma movimentação. O que nós estamos falando aqui? De um tempo ocupado de uma forma útil. Essa é a definição de trabalho trazida pelo Livro dos Espíritos, lá na questão 675. Então, para tudo com o propósito no bem de crescimento, seja crescimento no conhecimento e no crescimento das virtudes, da moral, aí nós desenvolvemos. Aí o progresso se faz. Então, vejamos bem, Eusébio, o instrutor Eusébio, o tempo dele era todo ocupado, e já foi destacado aqui hoje. Ele tem condições, e possui vários créditos, e já poderia estar em outras esferas,
Mas não semanalmente, no meio de tantos trabalhos e serviços e compromissos que ele tem, uma vez por semana se aproxima de nós. Para quê? Para cuidar daqueles que dentro do coração, dentro da mente, tem um desejo sincero de se melhorar. E apesar de que esses espíritos, da boa vontade, do desejo sincero, ainda ficam temerosos, inseguros, uma fé um pouco vacilante, não importa. Ele está capacitando esses espíritos para continuar a missão do Cristo. Gente, isso é maravilhoso. André Luiz, no seu tempo de folga, ele ocupou o tempo dele utilmente, foi atrás de conhecer essa tarefa. Os irmãos desses 1.200, 80% eram encarnados. Que momento que eles foram participar dessa palestra? No momento do sono. Olha, na hora do sono a gente cuida, a gente faz as orações para que temos um sono, inclusive no desprendimento do espírito com o corpo, ter esse momento útil. Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28 das coletâneas das preces espíritas, tem um item que fala, que orienta, que sugere que a gente faça as orações na hora de dormir. Bom, o trabalho é uma necessidade para nós, gente. Nesse capítulo primeiro, a todo tempo dizendo que é importante o planejamento. O Eusébio, o instrutor Eusébio, tem as palavras concisas, não fica falando sem parar, não. O Calderaro, a mesma coisa, tem um cuidado com as palavras, todo o tempo todo, é precioso e precisamos cuidar disso. Aí isso até mexeu comigo. Será que estou ocupando utilmente o meu tempo? Estou fazendo cumprir a lei de trabalho? E o desdobramento desta lei é a lei do quê? Do progresso. Já foi comentado hoje aqui pelos nossos irmãos estudantes agora, que nós desenvolvemos, nós progredimos pelo conhecimento, pelo sentimento, pelo amor, pelos momentos das virtudes. Será que estamos dando muito trabalho para os nossos amigos espirituais? Porque eles agem pelo Cristo. Vamos ocupar melhor o nosso tempo, gente, que ele seja útil, porque isso é uma necessidade. Nós precisamos disso. Passo a palavra. Meus queridos, eu não interferi até agora, mas eu preciso interferir. Nós precisamos ser mais rápidos. Vai faltar tempo no final. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, minhas irmãs, meus amigos. Olha só, falamos aqui de Calderaro, falamos aqui de Eusébio. Nós somos um Calderaro e um Eusébio? Acho que não, né? Acho que eles estão um pouquinho na nossa frente. Só um pouquinho. Mas olha só, mas aqui tem um ensinamento legal para a gente, neste capítulo 1, quando explica que Calderaro executava os seus deveres como e quando determinasse os desígnios superiores. Cumprimento dos deveres. Então, o que a gente aprende com isso aqui? O que o livro, essa lição do capítulo 1 traz para todos nós? Do cumprimento dos nossos deveres. E o que é o dever? Aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, onde lá nos define o que é o dever. O dever é a obrigação moral diante de nós mesmos, em primeiro, e depois com relação aos outros. E o dever, nos diz ainda o Evangelho, ele é a lei da vida, é o aguilhão da consciência. Então, o que a gente percebe? É que essas explicações que André Luiz traz para nós passa pelo nosso exercício do cumprimento dos nossos deveres. Passo a palavra. Olá, irmãos. Meu destaque vai para a introdução, no momento em que Emmanuel comenta sobre a questão da morte e que a Xiomara passou 2 slides a respeito. E é um destaque não por ser novidade, mas por ser algo repetitivo e, certamente, que do conhecimento da maioria de nós. É tão repetitivo que André Luiz, na primeira obra, Nosso Lar, também na introdução, ele nos faz um grande alerta sobre a necessidade que temos de nos preparar para a morte.
E aqui na introdução, Emmanuel nos lembra que não existe passaporte gratuito para a aventura celeste e que também o que vai determinar o nosso lugar no mundo espiritual é a bagagem que nós levarmos, de acordo com as construções, os benefícios que espalharmos. No Evangelho, lá em Mateus capítulo 16, nós encontramos uma fala de Jesus em que ele diz que a cada um será dado segundo as suas obras, ou seja, é de acordo com o que nós fizermos que nós seremos beneficiados, ou não. E eu fui buscar a lógica da justiça que está por trás disso, e lá em O Céu e o Inferno, no capítulo 7, no Código Penal da Vida Futura, no 8º item, está registrado que tem que pegar uma colinha aqui, que sendo a justiça de Deus infinita, é claro que deve existir também uma contabilidade rigorosa para medir, para registrar o bem e o mal. E é feita lá uma comparação muito interessante que nos diz o seguinte, eu também vou estar aqui na cola, viu, gente? A minha memória não é tão boa assim. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, por outro lado, não há uma única boa ação, um único bom movimento da nossa alma que não seja registrado, ou seja, tudo é contabilizado. Portanto, eu me preocupei em estar daqui para frente anotando toda a minha contabilidade, verificando o quanto que há de vermelho e se tem alguma coisa de azul. É isso, meus irmãos. É com você, Andréia. Rodolfo, a gente estava sintonizado. Boa noite a todos e a todas. É isso aí, meu irmão. A gente, quando lê essa introdução de Emmanuel, a gente fica impressionado de ver o apelo dele, né, para as nossas emoções, para o nosso coração, para a nossa sinceridade no nosso sentir, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, em nos dizermos espíritas, em estudarmos a doutrina espírita, né? Então é interessante que ele vai mostrar lá que muitos daqueles que desencarnam, né, ainda muito arraigados ali na personalidade, na exaltação de si mesmo, né, acomodados nos vícios, ou seja, aqueles que não se esforçam, né, em se melhorar, ainda se acham eleitos da providência, né, e enxergando defeitos só nos outros, esquecendo de fazer aquele julgamento de si mesmo, né? Então a gente vê o egoísmo e o orgulho ainda muito anestesiando a nossa consciência, nos impedindo de alçarmos aí voos maiores nessa jornada evolutiva, né? Que é esse o título aí desse prefácio, né? Mas não há privilégios, como a gente viu. E a condição não é a de nós nos filiarmos a uma corrente religiosa. Por isso é que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, vai nos relembrar o quê? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas o que nós precisamos? É fazer a vontade de Deus, praticar sinceramente a sua lei de amor e de caridade. E isso pressupõe a gente sacrificar o orgulho e o egoísmo. Então, essa introdução, ela faz esse apelo forte e já nos prepara aí para que a gente possa estudar essa obra. E André Luiz, entusiasmado lá no capítulo 1, só para a gente terminar, viu, Samara? Briga comigo não, mas é importante a gente destacar, quando ele faz lá a observação, será que aquelas pessoas, aqueles encarnados, estavam aproveitando aquela oportunidade tão valiosa de iluminação? Porque ficou aquela dúvida, e Calderaro vai dizer o seguinte,
Ninguém muda de uma hora para outra, ninguém muda bruscamente, né? E aí ele vai dizer que tudo isso é obra do tempo e do esforço de cada um, mas ele faz uma observação que cabe para todos nós nesse momento difícil que a gente vive na humanidade, que muitos acontecimentos, muitos abalos que estão ocorrendo no nosso mundo têm feito muitos de nós nos modificarmos de uma forma mais rápida e mais intensa. E aí ele fala nessa intensificação nos trabalhos de preparação dos espíritos. E aí a gente não pode esquecer da mensagem do Espírito Erasto, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Missão dos Espíritas, que é justamente, ele nos chama a escutar esse ruído dessa tempestade que se aproxima para fazer com que aquele velho mundo desapareça e nos convida a participar também desse processo de renovação do planeta, né, para que a gente espalhe os ensinos da doutrina espírita, em primeiro lugar, pelo nosso próprio exemplo, né, conhecimento da vida espiritual e da lei da reencarnação. Passo, então, a palavra. Muito bem, minha gente. Era para ter um pouquinho mais de tempo para que o público participasse pelo chat. Eu queria saber quem está cuidando do chat. Nós temos 2 pessoas responsáveis. Se há alguma pergunta aí... Cici, não tem pergunta, mas tem algumas manifestações aqui, sabe? A Marinita, ela tinha perguntado sobre a questão do livro Cego Triuno, onde ela poderia encontrar, mas aí já tivemos uma ajuda aqui da Eliana, né? Na internet, na Associação Médica Espírita, ela vai encontrar essa obra para comprar. E algumas manifestações de alguns irmãos aí generosos, ressaltando o método de estudo, que eles gostaram muito dessa forma que foi apresentado hoje esse estudo. Exemplo da Carmen Lúcia, a Neuza, a Leila Dark, a Elzinha, também a Neuza Rocha falou que é uma surpresa maravilhosa. E aí vem aqui a participação do Carlos Peixoto. Daí a advertência de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e tudo no mais nos será acrescentado. Excelente, Carlos, excelente. Muito obrigada. Mas, assim, para a gente fechar aqui, então... eu gostaria de perguntar para o grupo aqui, alguém pode responder. Essa obra pode nos preparar realmente para a morte? Nós sabemos que iremos. E perdemos também muitas criaturas recentemente, não é? Então, ela pode nos preparar para a morte e também nos consolar perante a morte? Eu vou começar porque eu falei dos mentores, não é, gente? A gente tem que ter essa certeza que a gente está amparado o tempo todo. Mas uma outra coisa é a gente se ligar a isso, né? A ter essa certeza está no coração. Mas como se ligar a isso? Pensamento. É o trabalho do nosso pensamento, é a gente estar com o pensamento sempre nas coisas úteis. Então, é uma forma que nós temos de nos preparar. Quantas pessoas, né, do nosso relacionamento partiram para o mundo espiritual nesses últimos 2 anos? Né? Então, eles estão amparados. Ninguém parte do mundo carnal para o mundo espiritual sem esse amparo. Mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não esteja em condição de receber esse amparo de imediato, ele é amparado. Então, nós não precisamos de ter medo. Por quê? Porque as obras de André Luiz, elas nos esclarecem. Você, todos nós, estamos amparados eternamente. O Pai não desampara ninguém. E é através desses emissários de luz que ele se faz presente em nossas vidas. Passo. A Mara falou.
Pode Pode falar, falar? Jamila. Rapidamente. Tem uma parte lá que você destacou e que é muito interessante, que é quando fica muito claro que Calderário não, Eusébio, né? Apesar de todas aquelas ocupações maravilhosas que ele tem, ele se destaca, né, do mundo superior em que ele vive para vir prestar assistência aqui, porque muito daqueles que estão ali estudando, ouvindo aquelas mensagens, se preparando ali nos estudos, não teriam condições de subir um pouquinho. Ou seja, ele vem atender. Gente, só por isso a gente já entende o valor desses ensinamentos dentro dessa obra, mostrando para nós a questão do consolo que nos é trazido pelo esclarecimento, que foi uma coisa que a gente fez questão de destacar aqui, já na missão de André Luiz, embutida a questão do esclarecimento e do consolo. Muito bom, Jamila. Agora eu só vou dar a palavra ao Rodolfo, porque nós não temos mais tempo, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. E, Rodolfo, eu vou deixar você falar, mas também gostaria que você, como uma pessoa responsável pelo trabalho assistencial, que nos diga, e uma vez por semana a gente entregar uma cesta, se nos auxilia também nesse preparo para a morte, para viver melhor. Bom, se por um lado existe o consolo, que as nossas irmãs falaram, e eu fui falar em contabilidade, então, claro que a leitura dessa obra nos ajuda e muito, porque nós ficaremos mais atentos ao que andamos pensando e fazendo. E quanto à sua pergunta, aí vai depender muito da forma como cada um vai fazer esse trabalho aí, se não for de uma forma forçada, se for espontânea, se for de coração, isso aí, esse trabalho de entrega de cesta, certamente que contará. E é um belo início, porque a partir dele a gente pode despertar outros sentimentos em termos de solidariedade, de amor ao próximo, que nos auxiliarão. Muito obrigada. Meus irmãos, minhas irmãs, é assim que nós estudamos o nosso grupo. Nós fazemos sempre essas relações, lemos o capítulo anterior, antecipadamente, e vamos para a reunião com os itens que nos impactaram e as relações com as obras. Então, nós deixamos aqui a sugestão para que façam. Mas antes de encerrar, eu quero deixar um para casa. Vamos pesquisar sobre o treino para dormir. Como é que nós podemos merecer esse momento de estudo, de encontro com esses espíritos superiores? Não é? Será que a gente consegue? O que a gente tem que fazer? Então, vamos todos fazer esse para casa. Eu adoro para casa. Vocês sabem que toda vez que eu trago trabalho aqui que eu venho fazer, eu mando para casa. Então, agora já encerramos a nossa participação e passamos a palavra para o Edilson. Boa noite. Muito obrigada por estarem conosco. Muito bem, meus irmãos. Olha, tivemos aí uma bela participação e esse agradável momento de reflexão. Ciomara falou muito bem aí que só serão tratados 4 capítulos. Mas olha, quem não leu essa obra, quem não conhece Cipriana, precisa ler. Meus irmãos, ouvir isso que vocês ouviram aí falar do Calderaro e ouvir ele dizer que para entrar em zonas de sofrimento ele tem a razão, mas é necessário o sentimento. Olha, e aí chega Cipriano. Eu estou dando um spoiler para vocês aí de capítulos seguintes, para que vocês também tenham o interesse de ler esta obra. André Luiz nos abre com a apresentação de Eusébio e de Calderaro, uma reflexão muito profunda sobre as questões da mente,
E quem não conhece esta obra precisa ler. Muito será abordado nesses capítulos seguintes, que serão tratados nas próximas aulas. Portanto, vocês não percam. Eu não vou citar muito, não, porque tem uma palestra aí que virá, que ela é magnífica. E vocês vão aprender. Ah, Edilson, você está dando spoiler, né? Para dar Ou spoiler. não, eu falei de uma palestra. Pode ser a nossa aqui, não tem spoiler nenhum, não. Tá? Não percam. Olha, fiquem atentos. Eu agradeço a todos vocês. Nós faremos agora a nossa prece final, pedindo aos bons espíritos que nos amparem, que nos fortaleçam, que nos deem o discernimento e a capacidade para que a nossa mente se abra a essas realidades que fazem parte da nossa vida. Porque o que nós estamos vendo nas obras de André Luiz é a nossa própria realidade.